Agora a gente vai bater papo com o Emerson Wesley Dias, que é coach. Se você tem pergunta, é só entrar na nossa página, facebook.com/Jaqueline Stefani, lá inbox e deixar sua pergunta. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Prazer recebê-lo novamente, viu? Prazer é meu estar aqui novamente. Bom, eu queria perguntar para você, como você é coach, começar te perguntando se as mulheres se incomodam, se elas percebem que, infelizmente, ainda para os mesmos cargos ganham menos do que o homem, e essa realidade não acontece só aqui no Brasil, né? Você falou corretamente, não acontece só no Brasil, acontece no mundo todo. E sim, né? É um fator de descontentamento, porque na mesma função, desempenhando as mesmas atividades, não deveria haver diferença salarial por questão de gênero, né? Se o trabalho é o mesmo, não faz muito sentido. Até recentemente teve um caso na TV, né, daquele seriado House of Cards, que a atriz, se não me engano, o sobrenome dela é Wright, eu não sei o nome, Robin Wright, ela ameaçou fazer uma greve porque ela queria o mesmo nível de salário do Kevin Spacey, né? Então, quer dizer, é uma questão, obviamente, que incomoda, sim, incomoda no Brasil e fora do Brasil. Gente, essa história é mais ou menos assim, né? É uma série que não é daqui do Brasil, obviamente, é uma série americana. E parece que dentro da série, eu não assisti, mas parece que lendo a matéria, parece que na série a personagem da mulher evoluiu tanto quanto a personagem do homem. E daí ela falou que queria o mesmo salário, ela falou, então, se não me derem o mesmo salário, eu saio, daí eu quero ver como é que vocês se viram sem mim. É mais ou menos isso a história, não é? Foi mais ou menos isso. Ela conseguiu o salário, a gente já tem? Conseguiu, porque ela ameaçou de fazer esse movimento de greve, e aí o pessoal, obviamente, porque isso tudo envolve propaganda, publicidade, o pessoal deu um jeito de equalizar os salários e acho que fica todo mundo feliz. Agora, a gente está falando de uma série que está rendendo muito dinheiro, então por que não aumentar o salário da moça? Agora vamos vir aqui para a nossa vida real e tentar descobrir quais as estratégias que a gente pode usar. A primeira pergunta é: como é que funciona hoje numa empresa? Só para eu entender, por exemplo, aqui na empresa onde eu funciono, tanto jornalistas homem como jornalistas mulher têm o mesmo salário. Tem homens que são chefes, assim como tem mulheres que são chefes. O aumento ele é proporcional para todos. Sim. Existem empresas onde essa lógica de raciocínio é diferente? Eu acredito até que possa existir, Jaque, mas o que acontece é que as diferenças são basicamente na média. Por quê? Como você tem mais homens em posições de liderança, diretoria, chefia, então, na média, o homem ganha mais do que a mulher. Essa diferença aí, mais ou menos, mundialmente é 75%, né? A mulher ganha até 75% do que o homem ganha. E no Brasil, mais ou menos 70%. Você vê que não é tão diferente. Mas a grande questão é essa, que não é que seja no mesmo cargo um salário diferente. Pode até existir isso, mas são casos menores. O que existe é que, na média, o homem ganha mais porque ele tem mais posições de liderança. E as posições de liderança são melhor remuneradas. Você percebe, até pelos seus coaches, que quando uma empresa tem que fazer uma escolha com um homem e uma mulher, os dois com a mesma faculdade, a mesma formação, habilidades semelhantes, eu estou colocando como se eles estivessem profissionalmente no mesmo patamar. Sim. Ainda se prefere colocar homens nos cargos de liderança? O que você percebe? Admitir, eu acredito que pouca gente admita isso, né? Que entre o homem e a mulher, ele escolha a mulher e tenha, né, a não escolha do homem. Admitir, eu acho que poucos admitem publicamente. Mas ainda existe isso, sim, acontece, mas não é uma questão que eu acho que hoje ela é tão primordial. Porque quando você conversa com recrutadores, todos eles dizem que não. Quando a empresa vai procurar um profissional, ele define lá o perfil, geralmente ele não coloca homem ou mulher. Ele só coloca o perfil e aí passa para o recrutador vai ao mercado buscar esse profissional. E aí ele traz os candidatos. Algumas companhias já têm até a política de querer definir isso de forma igual, né? Então, eu quero, sei lá, 3 candidatos homens, 3 candidatos mulher. Então, algumas companhias que têm essa política de diversidade muito bem escrita, muito bem trabalhada no dia a dia, então ela toma até esse cuidado. Mas, conversando com as pessoas na informalidade, eu conheço pessoas que dizem, não, eu prefiro trabalhar com homem do que com mulher. Porque a mulher tem questões, né, de licença maternidade, ela pode ficar um pouco mais ausente do trabalho, porque geralmente o cuidado dos filhos recai mais sobre a mulher. Na realidade, a mulher pode até estar no mercado de trabalho tanto quanto o homem. Mas é diferente, se a criança fica doente, o pai vai trabalhar, ele até liga para saber como a criança tá, mas ele vai normalmente. A mãe vai trabalhar com a cabeça, com o corpo, com tudo na criança que ficou doente, não é verdade? É verdade. E isso não é só ruim, essa característica da mulher pode trazer pontos positivos, já vou perguntar sobre isso. Mas é um fato no mercado de trabalho, né? É um fato. Até que você conversa já com algumas empresas, elas oferecem uma flexibilidade de horário.
que é exatamente para tentar ajudar a mulher nessa situação, né? Então, ele dá um home office, ela pode trabalhar de casa, ela tem uma flexibilidade de horário, porque aí ela consegue conciliar essa agenda com os filhos e essa agenda do trabalho. Agora, é óbvio que na prática a gente vê que de fato recai muito mais sobre a mulher o cuidado com os filhos, né? Mas não quer dizer que isso não seja uma questão também cultural. Por exemplo, na Alemanha, eu trabalhei muitos anos em empresa alemã, e eu sei que lá na Alemanha tem uma política chamada Elternzeit, que é uma política que é o seguinte, que é o homem e a mulher escolhem quem vai ficar de licença, de período maternidade ou paternidade, por até 3 anos, remunerado, e aí você pode cuidar do filho até uma certa idade. Então, quer dizer, não necessariamente pode ser o homem, né? Então, tem uma questão cultural, mas é claro que na prática, mesmo na Alemanha, recai muito mais sobre a mulher a função de cuidar dos filhos, né? Até porque a mulher tem esse instinto maternal, né? E eu queria te perguntar sobre isso. A mulher, ela pode profissionalmente se desempenhar tão bem quanto o homem, mas existem características... Eu vou puxar sardinha para a mulher. Existem características na mulher que o homem não tem. Eu sei que tem características no homem que a mulher também não tem. Mas quando a gente pensa nessa questão, eu penso também, Wesley, que a mulher, por outro lado, quando ela está na chefia, ela também vai se preocupar, ela vai ter um olhar mais voltado para o outro. Você tá mal porque, hoje eu não estou bem, tive um problema. Vamos organizar para você sair mais cedo, então. Vai para casa, vai cuidar do seu filho, vai conversar com a sua esposa, vai ver se a sua mãe está melhor. A mulher tem isso que não é ruim para o mercado de trabalho, não é mesmo? Sim. É legal que você tocou nesse assunto, porque de fato, sim, a mulher tem isso. O que acontece, Jaque, 10 anos atrás, eu tinha um estudo na minha mão que falava sobre as mulheres no mercado de trabalho. E ele definiu o seguinte: 3 são as características que a mulher tem, muito mais desenvolvida que o homem, e por isso serão uma vantagem competitiva para a mulher no futuro. Quais serão elas? Capacidade de entender as dicas não verbais, ou seja, não precisa falar para entender. É aquilo que a mulher fala assim, depois que sai de uma reunião com o marido, você viu o olhar que fulano deu? O marido fala, que olhar? Gente, mas aquele olhar, na hora que o ciclano falou aquilo, já disse tudo. O homem nem sabe o que aconteceu, sim, né? Exatamente. A mulher sabe. E a capacidade de você conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então isso também era um atributo feminino. E o outro ponto era o uso da intuição. Então, quando você tem o uso da intuição, capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e a capacidade de entender as dicas não verbais, isso dava à mulher uma capacidade maior do que o homem e, portanto, o futuro do mercado de trabalho seria isso. Hoje, revisitando essa pesquisa 10 anos depois, eu compreendo o seguinte: não necessariamente essas competências que a mulher tem são inatas a ela. Talvez sejam aspectos culturais. Por quê? Porque ela, desde sempre, envolvida no universo feminino, ela foi cultivando isso. Coisa que talvez o homem não. Por quê? Quando o homem fala que ele está usando intuição, pega até um pouco mal isso, né? Porque é um mundo muito masculinizado. O cara fala, eu intuí que foi assim. O pessoal já brinca, né? Já leva para o outro lado. Então, como o homem não é incentivado a usar esse tipo de habilidade... Ele poderia desenvolver essas habilidades, poderia. Né? Eu entendo isso. E é uma coisa curiosa. Eu sempre falo para os meus telespectadores que eu e meu marido, em alguns aspectos, somos casal trocado. Com exceção da questão profissional, no meu dia a dia... Ele tem muito mais facilidade para fazer várias coisas ao mesmo tempo do que eu. Aqui no trabalho eu consigo ouvir o ponto, conversar e perceber o que está acontecendo ali. Certo. Mas talvez por uma não necessidade, no meu dia a dia, ou se eu vou fazer uma comida, o meu marido tem muito mais habilidade para fazer várias coisas. Então tem a ver com a necessidade que ele teve de desenvolver essa habilidade, não é mesmo? Exatamente. Você tem algumas teorias que dizem o seguinte, eu vou te contar 2 só porque são inúmeras, né? Tem uma teoria da psicanálise que diz o seguinte: como o órgão sexual da mulher é interno e o do homem é externo, então a mulher, em tese, teria melhor desenvoltura para acolher. Isso é Melanie Klein quem fala lá no começo do século, tá? Um outro ponto diz o seguinte, que a mulher tem um pensamento em formato de nuvem. Por isso ela conecta tudo ao mesmo tempo. Já o homem é mais compartimentado. Um assunto de cada vez. Um assunto de cada vez. Mas isso são teorias. O certo é que certeza absoluta, se as competências são diferentes, são inatas ou são aspectos culturais, até hoje a gente não tem uma conclusão. Na sua opinião, aquelas habilidades, falando propriamente sobre a mulher no mercado de trabalho, aquelas habilidades que a mulher percebe que lhe faltam para ela conseguir o cargo. Então, é muito fácil a gente olhar e falar, tiraram o meu cargo e deram para um homem. Não, vai atrás daquilo que você entende que é seu. Talvez te falta, de fato, alguma habilidade ou passar para quem está acima de você a credibilidade que você gostaria de passar. Porque as pessoas, infelizmente, no mercado de trabalho, veem a mulher como
um sexo frágil. Eu sou mulher e prego o evangelho. Muitas vezes, Wesley, eu cheguei, quando eu era mais nova, isso era pior ainda, a algumas igrejas para pregar, e eu vi as pessoas olhando de cima para baixo falando, por que uma mulher e não um homem? Sim. Então, assim como eu vivi isso e vivo ainda em alguns momentos em algumas igrejas essa realidade de um mundo simplesmente machista, é lógico que existem igrejas que têm esse posicionamento, isso é uma outra questão. Eu não vou, obviamente, entrar numa igreja que acredita assim, mas assim, de um modo geral, eu vivi e vivo às vezes esse preconceito na pele. Aqui no meu mundo profissional eu não vivo, mas na questão da igreja eu vivo. E assim como algumas mulheres vivem, também é na questão profissional. Será que as pessoas não acreditam na nossa credibilidade? Por quê? Quando a gente fala, tem que ter um diferencial. Infelizmente, a gente tem que provar que pode, não é? Tem que provar que pode. Porque o primeiro olhar geralmente é esse. Você pega, por exemplo, já que o universo das universidades. Quantas professoras existem? Mas quantos reitores, né? Ou reitoras? Os reitores são homens e os professores são mulheres. Então você vê que nos cargos de liderança, quem ascende geralmente é o homem. É uma questão de competência? Acredito que não. Porque é uma questão histórica, sempre foi assim. E quando a mulher se predispõe a isso, é óbvio que ela vai enfrentar críticas, ela vai enfrentar resistência. E aí, obviamente, que nem todo mundo, homem ou mulher, está disposto a brigar, está disposto a lutar, né? Geralmente a gente tende a ficar no modo stand-by. Deixa assim mesmo, não vou comprar essa briga. Quem se predispõe a brigar, a lutar, vai alcançar o seu lugar ao sol, independente de ser homem ou mulher. Mas como o mundo é, de fato, muito masculino, com certeza a mulher tem uma desvantagem aí. Que não é, já que, assim, o fim do mundo. Porque se você pensar em atividades que requerem, por exemplo, muita exposição, os extrovertidos também levam vantagem em relação aos introvertidos. Não quer dizer que o introvertido não consiga fazer, mas se ele quiser fazer, ele vai ter que ralar muito mais, porque não é natural dele. Essa mesma lógica cabe para a mulher no posto de liderança. Então a gente pode pensar até em características, não só em gênero, não é mesmo? Exatamente. Eu defendo o seguinte, liderança, competência, não tem nada a ver com gênero. Tem a ver com predisposição e vontade de buscar isso, né? Porque a mulher vai ter a sua característica feminina de liderança e o homem vai ter a sua característica masculina de liderança. Porque eu acho que o importante é essa harmonização do masculino com o feminino sempre, né? Essa é uma questão que se fala, né, do feminismo. O feminismo, ele erra quando ele vai contra o homem, né? E na realidade você só consegue mudar o cenário se você tiver o homem como um aliado. A Hillary Clinton, que hoje está aí para ser uma candidata a presidente dos Estados Unidos, 20 anos atrás, em 97, em Pequim, ela fez um discurso falando sobre a importância de inclusão da mulher no mercado de trabalho. Na plateia só tinha 30% de homens. Então, quer dizer, como é que você muda esse universo se só tem 30%... Porque agora ela tem que convencer um país inteiro. Exatamente. Mas como é que você muda esse universo se só 30% das pessoas que têm o poder de mudar estão presentes e ouvindo a mensagem? E para ela o desafio é grande, a gente que acompanha um pouquinho a questão política percebe, ela tem que convencer o partido dela de que ela é a melhor para depois convencer todo mundo para votar nela. Exatamente. Pensando nessa questão homem e mulher, não vou nem entrar na questão do Trump, que eu acho ele um pouco maluco, é uma outra conversa. Mas o que me chama a atenção é a gente perceber que ela tem que mudar até a forma como as pessoas a veem para conseguir conquistar o cenário que é dela. Sim. Tem uma piada, o pessoal brinca, né? Que quando ela era a primeira dama nos Estados Unidos, ela estava com o Bill Clinton na cidadezinha que eles se conheceram, no interior dos Estados Unidos. E aí eles pararam para abastecer o carro no posto de gasolina e o frentista veio e olhou para Hillary. Nossa, Hillary, você? Aí ela disse, oi, tudo bem? E o Bill Clinton perguntou, quem que é ele? Ela falou, é um ex-namorado meu. Aí o Bill Clinton disse, nossa, Hillary, que bom, né? Se você não tivesse casado comigo, você não seria hoje primeira dama. Aí ela disse pro Bill Clinton, olha, Bill, se você não tivesse casado comigo, você não seria presidente. É, isso mesmo. A mulher tem muito poder. Aliás, não só a mulher, seja a mulher ou o homem, você tem muito poder nas suas habilidades e acreditar em si mesmo, eu acho que é um primeiro passo. Para a gente caminhar, para encerrar o nosso bate-papo, eu queria te fazer uma pergunta. Seja por questões culturais ou por questões de fato físicas, fisiológicas, espirituais ou o que for, essas diferenças que a gente percebe na mulher, algumas habilidades que podem ser mal interpretadas ou falta de algumas habilidades. A mulher pode correr atrás e equilibrar isso para o mercado de trabalho, na sua opinião? Eu acredito que sim. É uma questão de predisposição e buscar esses atributos. Um ponto que vai ser sempre decisivo é que a mulher tende a desistir dessa carreira porque ela vai, o instinto materno vai falar um pouco mais alto e aí ela vai ter que pensar muito bem, porque quando você conversa com pessoas que ascenderam profissionalmente, elas tiveram esse dilema.
carreira e filhos. Como eu não tenho filhos conciliar. ainda, mas já é um pensamento. Então, o que eu vou fazer quando eu tiver o meu bebê? Exatamente. E aí, o que acontece? No meio do caminho, quando você está ali entre os 30 e 40 anos, que você está no auge da produtividade, para você se preparar para voos mais altos, você acaba tendo que tomar essa decisão. E essa decisão pesa muito. E aí, nesse momento, a mulher talvez repensa um pouco e tira um pouco o pé da profissão. Isso é o que acontece na prática. Exceto esse fator maternidade, não tem nenhum outro fator genético ou específico do universo feminino que impeça a mulher de desenvolver qualquer que seja a competência necessária para alcançar um cargo de liderança. Gente, muito importante isso. E vale lembrar que quando a gente fala da questão da maternidade, você vai fazer a sua escolha. Então, se a sua escolha é parar e cuidar dos filhos, seja feliz fazendo isso. Se não, vai contar com a família, vai contar com uma escola. Procure aquilo que vai te fazer bem e que vai ser bom para os seus filhos. É um equilíbrio, na verdade. Não está errado se a mulher escolhe parar para cuidar dos filhos. Não quer dizer que está errado. Não. Só quer dizer que é uma escolha e que você tem que arcar com as consequências, como se você escolher continuar trabalhando e delegar a alguém o cuidado do seu filho, você também vai ter que arcar com as consequências. Vai ter. Qualquer escolha é assim, né? Sem dúvida nenhuma. Para cada escolha, uma renúncia. Não tem como. Esse é o dilema da mulher, mas fica tranquilo que os homens têm outros também, não é verdade? Tem outro. Eu só queria falar uma coisa que eu achei muito interessante. Na semana passada, saiu uma notícia de um estudo novo sobre essa questão da inserção da mulher no mercado de trabalho. E esse estudo garante que empresas que têm mais mulheres nas posições de comando, ou seja, que a coisa é mais mesclada, que caminha para os 50%, 50%, elas têm 15% mais de rentabilidade. Uau! Então, a diversidade reflete, inclusive, nos números da empresa. Você que tem sua empresa, fica de olho nisso, viu? Muito bom te receber aqui sempre, Wesley, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato, tem o telefone 0 operadora 119 89840990 e tem o site www.ineditoviável.com.br. Uma ótima tarde. Obrigado, Jaque. Eu vou para um break, sai daí que eu já volto.